Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será o testemunho do Pai. Existem alguns textos que servem como base aqui para o nosso estudo de hoje. Me permita ler com vocês Mateus 3, verso 17. E eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Um outro texto, 2 Pedro, capítulo 1, versos 17 e 18. Porque ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E ainda mais um texto, que é o texto de João, no capítulo 12, versos 17 e 18. A multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o levantou dentre os mortos, dava testemunho. Por causa disso também, a multidão saiu ao encontro de Jesus, pois ouviu que ele tinha feito um sinal. E ainda João 12, verso 38. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Esses textos que acabamos de ler, eles na verdade fazem parte de um conjunto de textos do Novo Testamento que demonstra que alguém mais deu testemunho a respeito de Jesus. Nessa semana, você sabe que nós estamos olhando, analisando aqui algumas pessoas que deram testemunho de Jesus. João Batista deu testemunho de Jesus, vimos aqui em 2 dias, pelo menos, o testemunho que João Batista deu em relação a Cristo Jesus. Na lição de ontem, nós vimos que a multidão que queria fazer de Jesus Cristo rei, ainda que a força, juntamente com os discípulos, eles queriam obrigar Jesus a se tornar rei, mas Jesus vai demonstrar que ele, o seu reino não era desse mundo, que aqueles que quisessem mais um sinal a fim de poder segui-lo, não tem outro sinal e não haveria multiplicação de pães de novo, e que o pão que eles deveriam comer seria a sua carne e o seu sangue. Entretanto, o autor da lição, o pastor Thomas Shepard, ele vai, na lição de hoje, mostrar o testemunho de Deus Pai em relação à divindade de Jesus. Pelo menos 3 momentos são aqui mencionados. O primeiro deles, o momento do batismo de Jesus. É interessante notar que há uma interligação entre João Batista, é claro, que foi quem ministrou o batismo de Jesus, e ao mesmo tempo esse momento no qual o céu chancelou o fato de Jesus Cristo ser o Messias. Quando Jesus vai ter com João Batista há um diálogo que é narrado por João, onde João Batista vai dizer para Jesus: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, como tu vens a mim para ser batizado? E Jesus vai dizer: para que se cumpra tudo aquilo que foi escrito a meu respeito, é importante que eu seja batizado. Então João vai batizá-lo. Lucas ainda vai mencionar que ele ainda estava na água, orando, quando o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E agora uma voz do céu foi ouvida: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É bem verdade que existem algumas pessoas que querem, de alguma forma, negar a divindade de Jesus e mencionam que o que aconteceu no momento do seu batismo foi que Deus, o Pai, apenas adotou Jesus como filho no momento do seu batismo. Não há nada mais equivocado do que isso. O Deus, o Pai, apenas mencionou a filiação que Cristo Jesus tinha em relação a ele mesmo. E só para que isso fique claro para você e para mim, na mentalidade hebraica do contexto do Antigo Testamento, dizer que uma pessoa era filho de outra pessoa significava que eles eram iguais. Chamar alguém de filho significa que você está colocando essa pessoa em pé de igualdade com o pai. Até porque na mentalidade hebraica, a história do pai é contada a partir do filho. E isso a gente percebe no livro de Gênesis, quando Gênesis vai dizer que Jacó ele tinha retornado de Padã Arã
e que tinha tido José como filho. E o texto vai dizer, e essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos, e aí começa a contar a história de José. Mas a história não era de Jacó? Pois bem, a história de Jacó continua sendo contada através do seu filho José. Essa é a ideia. É a ideia de que o filho, a história do filho é uma continuidade da história do pai. Então, nessa perspectiva, no batismo, Jesus não recebeu uma adoção como filho. Jesus sempre foi um com o Pai. A maneira que o céu encontrou para poder mostrar isso foi Deus o Pai dizendo: esse é meu filho amado em quem me comprazo. É interessante notar que no segundo momento é o momento da transfiguração. Jesus Cristo vai subir o monte, ele está com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles estão no contexto do monte junto com Jesus Cristo, quando daqui a pouco uma nuvem encobriu o monte. E quando eles olham, Cristo Jesus estava resplandecente. Suas roupas eram muito, muito brancas, resplandeciam mesmo. Junto com ele estavam Moisés e Elias. Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, versos 17 e 18, vai dizer isso. E Pedro ainda vai dizer, e nós estávamos lá. Pedro, em determinado momento, talvez ainda movido por, por uma sensação inexplicável vendo o que estava acontecendo, ele começa a falar. Ele diz, é tão bom estarmos aqui, eu vou preparar 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés, outra para Elias, e ele está explicando o plano mirabolante que ele tinha, que na verdade era bobagem, quando do céu se ouviu uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Pela segunda vez, Deus o Pai fala. João, ele vai mencionar um segundo momento, ali, aliás, um terceiro momento. No Evangelho de João, no capítulo 12, você encontra algumas coisas. No capítulo 11, Jesus havia ressuscitado Lázaro. Por conta disso, os inimigos de Jesus queriam matar Lázaro, eles já queriam matar Jesus, mas agora eles queriam também matar Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva de que Jesus é Deus, porque no próprio entendimento rabínico daquela época, uma pessoa quando morria, o fôlego de vida ainda continuava pairando em volta daquele corpo sem vida até no máximo 2 dias. A partir do terceiro dia, só Deus, o fôlego de vida voltava para Deus. Então só Deus poderia ressuscitar alguém. E já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, então não havia nem como justificar alguma coisa como essa. Jesus, ele demonstrou de forma inequívoca que ele era Deus. Agora eles queriam matar Lázaro também. E Jesus agora vai falar com a multidão, tem uma multidão que está em volta dele, os inimigos estão por ali também, e Jesus, ele vai fazer uma espécie de uma oração, ele vai dizer, Pai, glorifica o teu filho. E então do céu se ouviu uma voz audível, dizendo, eu já o glorifiquei, mas ainda o glorificarei novamente, mencionando que dentro de pouco tempo Jesus morreria, e com a sua morte Deus o Pai seria glorificado, porque através da sua morte a humanidade poderia alcançar a salvação e a vida eterna. Portanto, quando você vai olhar para a forma como João vai trabalhar aqui esse conceito, João vai mencionar que não foram apenas as pessoas que deram testemunho a respeito de quem era Jesus. O próprio Deus, o Pai, testemunhou de quem ele era. A grande questão que hoje tem que, de alguma forma, tocar o meu coração e o teu é que tipo de testemunho a minha vida e a tua dão a respeito de quem Jesus é? As pessoas, quando olham para você, são capazes de poder entender através da tua vida quem Jesus é? Tem sido você uma testemunha de Jesus? Peça a Deus para que Ele lhe ajude a ser uma testemunha viva de quem Jesus é, aonde quer que você chegue. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que Jesus Cristo é Deus. Mas, acima de tudo, de que nós somos chamados também para dar testemunho dele. Ajuda-nos a fazer isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?